Aulas em grupo é melhor do que aulas particulares? Eu costumo dizer sempre que para as escolas de música, tanto quanto para os professores de música, aulas em grupo é muito melhor, são muito mais rentáveis e eu também acho que é muito bom para o aluno. Então, acho que é um jogo de ganha-ganha. Tanto o professor quanto a escola ganha, assim como o aluno ganha também. Por quê? Nas aulas em grupo, você pode botar ali 2, 3, 4 pessoas, até 5 pessoas, e você vai aumentar o valor por aula, hora-aula dada. Tá? Um aluno que fosse te pagar, hoje na Starlink, R$ 750 a mensalidade de aula particular. Então, R$ 750 dividido por 4 vai dar? 750? É. Dá quase 200, né? Dá 185. É isso. Enfim, R$ 180 ali a hora aula. Se eu boto 4 alunos pagando 500 ou 480, que são os valores de algumas aulas que a gente está dando, 480 por 4 dá 120 cada aula, não é isso? Então, ao invés de eu estar ganhando 180 por um aluno... dava 187,50. Então, ao invés de estar ganhando 187,50 pela hora, eu botei 4, que está pagando bem menos, uma média de 30% a 40% a menos. Ou seja, é muito mais fácil de vender essa aula em turma, tá? Mas a minha hora, eu vou estar ganhando ali 120 por cada um deles. Se eu boto 4, 120 vezes 4. Se eu boto 3, 120 vezes 3. 360. Entendeu? Então, assim, a sua hora-aula, ela cresce demais da conta. Então, eu acho que vale muito a pena para você. Obviamente que você precisa ter uma didática que possa alcançar a todos. Tem professor de música que não sabe dar aulas em grupo. Ele tem que entender as limitações dele também e não fazer... estudar, né, para isso. E não fazer disso uma prática regular enquanto ele não esteja capacitado para fazer isso. Agora, por que para o aluno é bom? Gente, quando você tem uma metodologia, quando você sabe dar aulas em grupo, é muito mais fácil para as pessoas entenderem certos assuntos quando ela está em comunidade, quando ela está socializando. Por quê? Muitas vezes, algo que eu não entendi, o meu colega entendeu de uma forma muito mais clara do que o professor explicou. E na forma dele verbalizar, às vezes eu vou entender muito mais o que o meu colega falou do que o professor explicou. Então, assim, é uma sinergia, todo mundo pensando na mesma coisa, aprendendo a mesma coisa, só que com visões diferentes. Então, assim, além do fato de socializar, além do fato de você estar num ambiente com mais pessoas, menos pressão, porque todo mundo ali está no mesmo nível, todo mundo erra. Então, eu acho que a parte interativa da pessoa, do aprendizado, é muito maior. Agora, obviamente, existem pessoas que não têm perfil para fazer aula em grupo. E aí, o que você faz? Você vende uma aula particular mais cara. Mas a gente está falando aqui sobre compensar, se vale a pena ter aulas em grupo ou aulas particulares. Eu sempre sou a favor de aulas em grupo. Então, você, por exemplo, pega vários segmentos onde é normal dar aula em grupo. Nem existe particular? Nem existe. Você vai pegar, por exemplo, idiomas. É sempre em grupo. Se você pegar um professor particular, você vai pagar muito mais caro. Artes marciais. Sim. Ginástica, por exemplo. Agora está na moda aí o... Qual é o nome que você estava querendo fazer? Que é fit? O que é? Não. Não é de subir nas caixas, nas cordas. Crossfit. Então, crossfit é sempre em turma também. Então, ninguém está reclamando que é em turma. Não, pô, em turma. Já é uma prática comum, Eu, por exemplo, estudei e fiz faculdade de música e a aula particular era tão, assim... rara, que era uma por semestre. 30 minutos por semana. 30 minutos por semana. Então, as outras classes eram 2 horas, 1h30, 2 horas. Várias classes de 2 horas, 1h30, sendo uma classe só de 30 minutos. Então, assim, eu, por exemplo, estava vendo esses dias um vídeo do Mick Goodrick com o Tim Miller. Foram 2 professores que eu tive, o Mick Goodrick, ele faleceu, e ele estava falando de como era a aula particular, a turma dele. E eu tive uma nostalgia bacana, que foi um momento muito especial na minha vida ter estudado com ele, onde ele tinha 3, 4 alunos na sala, e ele, cara, a aula dele era muito agradável para ele dar. Uhum. E eu peguei muito dessa maneira de dar aula, onde a galera tocava com ele. Sim. Então você está tocando com o Mick Goodrick. Você faz o baixo pro Mick Goodrick, você faz o acorde pro Mick Goodrick, você tá,
o metrônomo invertido. Sim. Tem que prestar atenção, tem que fazer transição boa. Então, naturalmente, eu fui entendendo esse padrão dele e trouxe para cá para dar aula. Eu tive um privilégio de estar explicando por que ele gostava disso. Por que ele botava o aluno guitarrista para fazer um baixo. Que ele não quer que o aluno se torne baixista. É para que ele possa aprender, cara, internamente, o ritmo, pensar como um baixista também, trazer isso para a Que guitarra. traz muito mais interação na Mas banda, enfim, né? cara, aulas em turmas que eram super gostosas. Eu sempre usei esse padrão nas minhas aulas de guitarra, a galera sempre curtiu as minhas aulas de improvisação. E todo mundo que entrou nessas classes guarda boas lembranças, evoluiu bem, tem uma turma, você Fez cria esse amigos, senso de né? comunidade. Eu acho que esse senso de comunidade é muito bom. Você coloca um cara num outro nível de alerta sobre aprendizado, né, cara? Ele precisa seguir junto com o grupo. Então você sabe que, né, nós seres humanos, né, o que nos fez sobreviver ao longo do tempo foi o grupo, Claro, a comunidade. Quem está sozinho está morto. Está morto. Então, assim, a gente tem muito esse senso, a gente procura fazer parte de algo. Então, a turma ele traz isso também para o aluno, sejam 3, 4 alunos, a turma vai avançando, você tem esse senso de camaradagem. Por exemplo, né, eu faço jiu-jitsu lá. Cara, a aula de jiu-jitsu, se você comparar com a de música, ela não começa tipo, pô, começou hoje. Você entrou lá, já Em qualquer tá rolando. momento já está rolando. Você tem que entrar naquele fluxo ali e se adaptar. A aula de música, pelo menos, da turma começou aqui, entendeu? Hoje é a aula 1. Então você vai o fluxo. Então, que medo é esse de dar uma aula? Já que as pessoas experimentam aulas em grupo e de vários segmentos áreas, e não reclamam, entendeu? Loucura. E eu acho também que você dar aulas em turma, obviamente, é muito mais lucrativo, mas você também não precisa tirar todas as aulas particulares. Existem pessoas que realmente elas precisam de aulas particulares. E aí, o que você pode fazer? O que eu faço lá na Starling? Eu analiso bem o perfil, né? E o que eu faço? Eu vendo as duas aulas para o mesmo aluno. Eu vendo uma aula de guitarra particular e uma aula de guitarra em turma. Porque aquela pessoa tem experiência de 2 tipos de aula. Ela, na aula particular, ela para mais as arestas, mais os problemas pessoais dela, e na aula em turma ela anda com a galera. E aquela pessoa ali, ela se capacita muito mais rápido do que uma pessoa comum fazendo ou solo em turma ou solo particular. E tem um ponto interessante sobre isso que você falou, você está sempre oferecendo, eu digo a sua equipe, uma segunda aula. Uma segunda etapa. Todo mundo é abordado. Todo mundo então, é abordado. 100% dos alunos são abordados para mais uma etapa. Você não quer mais uma aula, uma classe de uma outra coisa que vai complementar. Então, isso aí, primeiro, que é um hábito que você criou na sua equipe, né? Sim, sim. E segundo que... Eu tenho meta para isso, sabia, então, né? qual o percentual? Eu não tenho meta só de venda para novos alunos, eu tenho meta de venda para os alunos que já são alunos. E qual é o percentual de conversão de uma nova aula para um aluno? Cara, é enorme. Mais 50%? Sim, 30%? Como que é? Então, por exemplo, a meta que eu tenho de novos alunos, a metade da meta é para vender para quem já é aluno. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma meta de 20 alunos por mês, eu tenho uma meta de 10 alunos internos de upgrades, a gente chama de upgrades. E aí que está aqui é uma mentalidade de quem está ouvindo em casa. Você pode estar ouvindo isso e pensando sempre pelos olhos da ganância. Né? Vou só para ganhar dinheiro. Mas se você tem uma mentalidade correta, você pensa, cara, isso vai ser para mim bom financeiramente, então eu preciso entregar algo de qualidade para que o aluno fique satisfeito com o upgrade que ele fez. Exatamente. Pô, em quantos planos nós fazemos upgrade? Muitos. Ó, você gosta ali, sei lá, do Netflix. Pô, agora tem um plano com comercial. Sim, tem o quero premium, agora ver tem não sem sei o isso. quê. Claro que tem, sempre tem.